te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Tudo que tenho quero te dar, meu coração, meus bens, meu lar, tudo entrego a ti, Senhor, como sacrifício de... Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão, hoje, dia 18 de abril. Aguardando mais alguns irmãos e amigos chegarem para nós darmos início à nossa reflexão hoje no livro de Salmos, o número 106. Salmo de número 106. A minha oração para você nessa manhã é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Minha oração é para que você tenha paz hoje e todos os dias da sua vida. Que Deus nos abençoe durante o meditar da sua palavra e que ela fale profundamente ao nosso coração. Em alguns instantes, vamos iniciar então a nossa reflexão. Muito bem. Queridos, o número de Salmos, aliás, o livro de Salmo 106, é um salmo de sabedoria e que repete boa parte da história repassada, então, no Salmo de número 105. Então, é justamente o que nós podemos ver no Salmo 105, tá? Esses poemas, tanto o Salmo 105 como o 106, eles formam justamente uma dupla,
tá? Formam uma dupla sob perspectivas diferentes. O Salmo 106 ele ressalta a rebelião do povo, apesar da bondade incansável de Deus. Enquanto o Salmo de número 105 que nós lemos ontem trata da recordação, daquilo que Deus fez ao seu povo, sobre a lealdade, nós vimos sobre isso ontem. E o salmista recordando todos os feitos do Senhor lá no Egito, falando a respeito de José, da escassez de alimento, como Deus supriu todas as coisas, tá? Então, o Salmo 105, então, trata da recordação. E o Salmo 106, ele cuida do esquecimento. Mais exatamente, o esquecimento do povo de Deus e de suas misericórdias. Como Deus teve misericórdia do seu povo, mas o povo se esqueceu de tudo isso. Então, esse é um salmo de louvor porque ele conclama a louvar a Deus. Apesar da memória curta do seu povo, né? Ele então chama o povo a louvar ao Senhor. O salmo está inserido também no livro de Deuteronômio, capítulo 34, quando então da morte de Moisés e da sucessão por Josué. Então você termina o Salmo 105, de 1 a 14, que nós dissemos, e começa o Salmo 106. E ele está inserido também no livro de Juízes, capítulo 13, tá? Dos versículos de 34 em diante do Salmo 106, está justamente inserido no juizado de Jefté. Ok? Então vocês têm esses dois períodos aí que vocês podem analisar o texto. Uma parte em Deuteronômio, outra parte em Juízes 13. Tá? Então, o Salmo 105 e o Salmo 106 nos dão a história de Israel. Não como uma enumeração árida de fatos, mas como palavras de oração e de louvor ao nosso Deus. A ocasião é a benignidade e a fidelidade de Deus por um lado. Por outro lado, nós temos o fracasso do povo, né? Que realmente tantas e tantas vezes se distanciou do Senhor, renegando então a sua palavra. Profeticamente nós encontramos isso já na oração de Salomão a Deus no livro de 1 Reis, capítulo 8, né? Onde então ele fala justamente sobre esse fato do povo fracassar por causa da sua desobediência e o seu distanciamento do Senhor, tá? Vamos então à leitura do Salmo de número 106. Tendo dado então essa introdução, vamos olhar para o texto bíblico e vemos aquilo que nós temos aqui. É um capítulo também comprido, né? E vamos então nos apressar e não podemos demorar muito em cada versículo, tá? Então ele começa dizendo: louvado seja o Senhor, deem graças ao Senhor porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor a teu povo. Aproxima-te e resgata-me. Que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Então, louvado seja o Senhor, né? As palavras do versículo 1, a referência geral a louvores no versículo 2, então, relaciona esse poema ao Salmo 105 que nós vimos anteriormente, formando então essa dupla que nós dissemos logo ao princípio. Provavelmente, então, ambos os salmos foram escritos pelo mesmo poeta, né? Para o uso conjunto, já que esse também trata do tema da lembrança, né? Então, lembrar-se do Senhor. Então, isso parece ser uma oração pessoal baseada no relato da história de Israel no salmo anterior, o salmo de número 105, né? Que eu compartilho ele desde da prosperidade dos teus escolhidos. O versículo 6, pecamos, como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes, né? Então, a confissão de pecado chega sem aviso. Trata-se também de um salmo de penitência comunitária, a conexão da geração daquela época com os pecados dos seus pais. Então, é algo angustiante, porque é algo que persegue o povo de Israel. Teria a geração da época que sofrer os infortúnios e juízos que Deus fizera recair, né, sobre os seus ancestrais.
Então, aquilo que o povo sofreu lá no passado, os antepassados, agora esse povo, essa geração sofreria também o mesmo dano. Tá? Então ele faz essa confissão. Versículo 7, no Egito nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo, ele os resgatou para proteger a honra de seu nome, para mostrar o seu grande poder. Ordenou que o mar secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores, e nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Pena que as coisas acontecem só assim no momento, né? Passa-se um tempo, as pessoas esquecem. Muitas vezes é a mesma coisa que acontece nos nossos cultos, né? Nós nos sentimos tão tocados, tão abençoados pela palavra que nós ouvimos e tomamos ali decisões, e chega então segunda, terça-feira, quarta-feira, e aquilo vai sendo esquecido e já não lembramos mais do que ouvimos no domingo. Então tudo vira apenas como poeira, né? Tudo fica lá atrás, esquecido. Então Deus sabia que o seu povo abandonaria a fidelidade por várias vezes, e assim ele o salvou por amor do seu nome, não porque o povo merecia. Então o cruzamento das águas do Mar Vermelho não é mencionado no Salmo 105, mas foi incluído aqui, né? E aí diz que então creram, aqui no versículo 12. O povo vivia perdendo a confiança em Deus, mas tinha momentos, né, de fé repentina, verdadeira, e assim realizavam, cantavam louvores ao Senhor, como o versículo 12 diz. Mas muitas vezes isso era algo apenas momentâneo. Então isso é importante de nós frisarmos, que a nossa vida não pode ser assim, algo de altos e baixos, né? Situações de louvor e de contemplação e de adoração momentâneas. Elas precisam ser algo frequente em nossas vidas. Versículo 13. Depressa, porém, esqueceram-se que ele havia feito, do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada, reclamando da carne, né? Reclamando de tudo que tinham no Egito. Ele atendeu aos seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, um sacerdote consagrado ao Senhor. Então, eles se esqueceram rapidamente de tudo aquilo que Deus havia feito. Então, essas palavras se contrastam de forma dramática com o Salmo de 105 que nós vimos ontem. O que pode indicar, então, mais uma vez repetimos, que os dois salmos foram realmente escritos pelo mesmo poeta e formavam uma dupla. Então, os desejos do povo se tornaram insaciáveis, né? Diz a palavra, por várias vezes, então, doou, o Senhor Deus doou ao povo o que o povo achava que merecia, o que precisava. Mas justamente como dádiva vinha também o juízo por causa do seu pecado. Porque nada passa impune. Então o Senhor os castigou. Mesmo trazendo bênçãos, trouxe também castigo à vida do povo, juízo. Por isso a terra se abriu, engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Datã e Abirão, né, é contada a história deles em Números capítulo 16, quando eles se revoltam então contra Moisés e Arão. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiam, uma chama consumiu os perversos. Né? No Monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Moisés intercedeu pelo povo, para que Deus não destruísse o povo. Apesar de toda a rebeldia, apesar de toda a idolatria, Moisés amava aquele povo e intercedeu por eles.
Então ele traz aqui a narrativa do povo adorando um bezerro de ouro, que estavam então dando glórias, adorando aquele bezerro de ouro. Aquele povo aceitou trocar o Deus vivo e verdadeiro por uma imagem de boi que come capim, como diz o texto, que perante o Senhor é algo tão insignificante, não dá nem para comparar. Mas o povo preferiu aquela estátua do que o Deus vivo e verdadeiro. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Porque uma coisa puxa a outra. A idolatria aqui fala justamente sobre o fato de que eles não confiavam em Deus. E quando Deus então disse, entre e conquiste aquela terra, eles se recusaram e por isso morreram no deserto. Então o fato de terem desprezado a terra que Deus havia prometido e dado a eles, né? Então veio por causa disso o juízo de Deus sobre as suas vidas, e aquela geração morreu toda no deserto sem entrar na terra que Deus prometeu. Em vez disso, diz então o versículo 25, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto e dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Preste bem atenção em tudo isso, nessas palavras, tá? Preste muita atenção. Porque tem muita gente que distorce a palavra de Deus e pensa que Deus é alguém de quem eles podem se dispor e fazer o que bem entenderem e que nada vai acontecer. Deus deixou bem claro aqui o juízo sobre o seu povo, que mataria o seu povo, e os matou. Porque ele é misericordioso, mas ele também é justo. Lembre-se disso, muito cuidado. Por isso que o livro de Gálatas diz que de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca, que aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. Então veja bem o que a palavra de Deus diz e que ela não muda, ela continua sendo a mesma hoje. Tá? Então por causa da sua desobediência, muitos morreram, outros foram dispersos, foram escravizados em terras distantes, e nós sabemos isso, o texto bíblico nos diz, já lemos sobre isso. Por quê? Porque zombaram de Deus, porque escarneceram de Deus, porque brincaram com Deus. Mesmo sendo o povo dele, Deus os castigou. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor, chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Olha os absurdos. Como a incredulidade leva o homem a fazer coisas absurdas contra Deus. Com todos esses atos provocaram a ira do Senhor, por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Então, Baal-Peor se refere ao incidente então contado no livro de Números, capítulo 25, depois então do encontro de Balaão e de Balaque lá no monte em Moabe. Então, esse salmo acrescenta um novo detalhe aqui à história, a ingestão de sacrifícios feitos a mortos, adoração a esses mortos, culto pagão. Por isso, Finéias, um dos grandes promotores de Deus no Antigo Testamento, é celebrado nesse salmo como alguém que fez cessar a praga, porque ele matou aqueles que estavam então zombando de Deus. Então, assim como a fé de Abraão era atribuída à sua retidão, o mesmo aconteceu com a atitude de Finéias, que também tomou atitude para que aquela praga pudesse cessar. Versículo 31. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e acusaram e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele ficou sem refletir. Então é interessante aqui que o Salmo fala a respeito disso. Moisés errou, claro. Pagou um preço caro por causa disso, pagou. Justifica o que ele fez? Não justifica, mas o texto deixa bem claro que ele se irou porque ele não refletiu naquilo que o povo fez. Ele ficou bronqueado, ficou chateado e acabou fazendo aquilo que não devia e pagou um preço caro por causa disso. Mas quem provocou tudo isso? O próprio povo. Povo esse que versículos anteriores nós lemos, em que Moisés se colocou como intercessor diante do povo para que Deus não destruísse o povo. Então veja o coração do líder. Mesmo sendo prejudicado, ele continua então amando o seu povo. Tá? Então aqui ele fala sobre Meribá, sobre aquela questão da água, da contenda.
onde o povo então queria água e havia água amarga. O pecado aqui atribuído a Moisés é o de haver falado imprudentemente. Em Números capítulo 20, versículo 12, Deus identifica o pecado de Moisés exatamente como de o haver desonrado perante o povo por não confiar nele. Ao não seguir a ordem do Senhor para falar a rocha e se inferir a rocha, Moisés serviu de exemplo para toda a comunidade ali que estava presente, de desobediência, de desrespeito às ordens do Senhor, desmoralizando o Senhor, e por causa disso Moisés pagou um alto preço, que foi não entrar na terra prometida, por causa do seu erro. Deveria falar a rocha e ele feriu a rocha, e ele não poderia fazer isso em hipótese alguma, porque a rocha era uma identificação, um símbolo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não poderia ser ferido duas vezes. Versículo 34. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com eles e adotaram seus costumes. Eles ficaram durante 430 anos no Egito para não acontecer isso, né? Para que também aquele povo pudesse ter oportunidade de mudança, mas não aconteceu nem uma coisa nem outra. O povo que estava na Palestina não mudou seus costumes, e o povo de Israel, em vez de seguir ao Senhor, ele se adaptou e se deixou influenciar pelos costumes estrangeiros, né? Então, o juízo de Deus sobre Israel em Canaã foi resultado da má vontade dos israelitas em destruir os povos pervertidos, os povos pagãos. Ah, que crueldade, crueldade. Deus sabe tudo, você e eu não sabemos nada. Não fale daquilo que você não sabe, daquilo que você não conhece. Nós queremos julgar a Deus, nós queremos julgar as motivações de Deus, ou julgar as atitudes de Deus. Nós não temos condições para isso. Quando eu digo nós, estou dizendo o ser humano de forma geral, porque muitos acabam condenando e dizendo que Deus cruel é esse. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Deus é justo. Se os cananeus tivessem sido expulsos da terra, o povo de Israel jamais teria sucumbido à idolatria que marcou toda a sua existência por centenas de anos. Os israelitas, pelo contrário, aprenderam a reverenciar os ídolos cananeus, os ídolos pagãos. Participaram das piores ritos e religião daqueles povos. Se corromperam perante Deus, o Redentor deles, o Salvador deles, aquele que os tirou do Egito, da escravidão, deu liberdade, deu uma terra. E olha o que eles fizeram. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, a oferecer sacrifício aos ídolos de Canaã. Contaminaram a terra com sangue. Olha que absurdo. Tudo isso por causa do seu distanciamento. Assim mesmo os contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso a ira do Senhor se acendeu. E ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Olha bem essas palavras, olhe bem, perceba isso. Sentiu aversão por seu povo, sua propriedade, mas ele sentiu aversão. Olha se esses alertas não são para nós hoje, como isso é atual. Entregou as nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram, sujeitaram ao seu poder cruel. Por quê? Resultado do quê? Resultado de desobediência, resultado da má vontade em servir a Deus. A ira do Senhor deve ser considerada no contexto da sua misericórdia e complacência de longo prazo. A rebeldia diante de suas bênçãos abundantes já existia há muito tempo, quando Deus por fim ficou então irado e permitiu tudo isso. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. O resultado de tudo isso, todo esse juízo, por causa do seu pecado. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Então, mesmo em meio à sua ira, sua natureza misericordiosa mostrou-se evidente. Por quê? Porque ele ouviu os seus clamores e ele atendeu, lembrou-se da sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Quando diz lembrou-se, não é porque Deus esqueceu, não. O que fala aqui é justamente relacionado à sua compaixão, à sua misericórdia, o perdão do Senhor.
né? Deus continuou fiel ao seu povo, mesmo quando esse povo desafiava. É isso que ele quer mostrar aqui. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Mesmo aqueles que captaram, ou seja, aqueles que escravizaram, aqueles que levaram o povo de Israel como escravos, muitos desses povos ainda trataram o povo de Israel com misericórdia. Isso por quê? Porque Deus estava presente. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Então, embora o povo tenha perdido a sua fé, o Senhor ainda era o seu Deus. Se retornassem a ele, encontrariam um abrigo na sua misericórdia, uma promessa de dia em dia conquistarem a vitória, porque o Senhor estaria presente nas suas vidas. Bendito então seja o Senhor, louvem ao Senhor, Deus de Israel. Então esse versículo é um acréscimo ao Salmo 106, constituindo então a conclusão do 4º livro de Salmos, porque o Salmo de número 107 começa então o 5º livro. Vemos que o livro de Salmos, 150 capítulos, são divididos em 5 livros. Estamos terminando então hoje o 4º livro do livro de Salmos. Então é um belo chamado litúrgico para que todo o povo bendiga a Deus. E é justamente com essa bendição, com esse louvor, que então nós vamos iniciar amanhã, se Deus permitir, o número de Salmos, o Salmo de número 107. Ok? Com esse amém, com esse louvado seja o Senhor. Então, amados, o que nós podemos entender olhando para esse salmo é que todo mundo está em busca de uma saída. O povo de Israel sofreu e sofreu por causa do seu pecado. Muitos que não haviam pecado como povo de forma geral, porque no meio de sempre desse povo haviam pessoas fiéis, mas eles pagaram o preço também por causa do pecado da grande maioria. Então, muitas vezes esse povo estava em busca de uma saída, essas pessoas fiéis como nós estamos. E uma das maneiras que as pessoas julgam viável é apontar o dedo denunciando quem são os vilões, mas isso não adianta. Esse salmo nos revela que a única saída possível não é ficar apontando o dedo para aqueles que estão errados, para aquilo que estão fazendo de errado. O que nós precisamos é ter conhecimento de Deus. Se nós tivermos conhecimento de Deus, nós não precisamos ficar apontando o erro de ninguém. Porque nós reconhecemos esse erro e nos afastamos dele. Nós precisamos tomar consciência de nós mesmos, quem nós somos, o potencial de pecado que existe em nós, o potencial de incredulidade, ou como nós nos afastamos de Deus tão facilmente como aquele povo se afastou. Então, ter a consciência disso, de que você não é um super-homem e que você depende, que precisa de Deus. É preciso temer o castigo de Deus. Porque a mão de Deus, ele diz que a sua mão é pesada. Então, quando nós tememos, nós então procuramos nos afastar daquilo que desagrada a Deus, temendo a sua mão. É preciso ter confiança. É preciso ter fé na graça futura de Deus disponível na pessoa de Jesus para cada um de nós. Para que dessa forma nós possamos nos arrepender, como diz o livro de 1 João, que só se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, qualquer pecador que busque ao Senhor com arrependimento e fé, receberá dele perdão e graça. E é isso que esse salmo, então, nos mostra no dia de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Como dissemos a princípio, que o Senhor te dê a paz, que você tenha um dia de paz, um dia abençoado. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos com o salmo de número 107. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque no Senhor podemos ter paz. Que a tua paz nos acompanhe. Que servamos ao Senhor sempre com alegria, não nos esquecendo dos feitos do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, tá? E amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos com o salmo de número 107. Forte abraço e até amanhã.
meus queridos. Até amanhã.